Alô, comunidade, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo, dia 11 de março de 2026. Eu vou diretamente para a nossa redação, dar boa tarde para Laura Couto, na atualização das notícias. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita você, nosso espectador que está aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e também comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje, mesmo que você esteja assistindo depois, no offline. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, boa tarde, Laura. Boa tarde para você que mora nesse país em que a eleição de 2026, segundo todas as pesquisas, mais uma saiu hoje, começa com equilíbrio total entre Flávio Bolsonaro e Lula num eventual segundo turno. A pesquisa mostra que há uma disputa cada vez mais acirrada, com equilíbrio grande, e a campanha que boa parte da imprensa, da mídia tradicional moveu, nesse caso do Banco Master, parece que vai funcionando para criar um clima de um escândalo institucional. A corrupção institucionalizada, e isso, me parece, ajuda o candidato da oposição, além das dificuldades do governo também na questão econômica. Os resultados na macroeconomia são bons, mas na vida das pessoas isso não chega com tanta força. Daqui a pouco vamos trazer os dados dessa pesquisa, ainda falta muito para a eleição, mas vai ser uma disputa muito parecida com aquela de 2022, Lula de um lado e a extrema-direita do outro. Vamos começar aqui com Antônio Rueda, né? O chefão da direita bolsonarista. Propina sabor mussarela. Tá aí, ó. O corredor da propina ou da mussarela, com C cedilha mesmo, é assim que eles chamavam. É uma apuração da revista Piauí mostrando que Antônio Rueda, presidente do União Brasil, trocou diversas mensagens de WhatsApp com Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, e também com Mohamed Hussein Mourad, conhecido como o Primo, né? São dois personagens aí suspeitos de integrar uma organização criminosa bilionária investigada pela Polícia Federal, infiltrada no setor de combustíveis. Tudo isso apareceu na Operação Carbono Oculto, esses dois personagens, o Beto Louco e o Primo. E tem mais, hein? Segundo a revista, o Beto Louco e o Primo querem delatar Antônio Rueda, chefe daquele que é talvez o maior partido da direita e do centrão hoje no Brasil, ao lado do PSD. É a União Brasil do Rueda, esse que está na tela, e o PSD do Kassab. Mas quem está denunciado agora é o Rueda do União Brasil, né? Segundo a Piauí, eles querem fazer a delação para se safar da prisão. Lembrando que foi o ICL quem primeiro revelou esta ligação entre chefes do Centrão, PCC, lavagem de dinheiro. Você se lembra bem, aquelas primeiras entrevistas do piloto, o Mauro Matozinho, que trouxe essa informação de que tinha voado transportando dinheiro para entregar para essa turma aí. Laura tem outros detalhes sobre essa denúncia. Laura. Rodrigo, parece que a batata do Rueda está assando, né? Segundo a revista Piauí, os diálogos entre o presidente da União Brasil com o Beto Louco e o Mohamed, o Primo, tratavam de pagamentos e também de partilha de dinheiro, com informações detalhadas sobre o controle de todo esse saldo. Só entre outubro e dezembro de 2023, as mensagens indicam a movimentação de 5 milhões de reais. Mas isso não para por aí, Rodrigo. As conversas entre essas três figuras vão além do dinheiro. As mensagens mencionavam detalhes de negócios. A apuração da revista Piauí concluiu que as planilhas que o Mohamed, o Primo, enviava para o Rueda tratavam de importação de combustíveis usando benefícios concedidos pelo governo do Amapá. O caso complica ainda mais quando outros personagens começam a entrar nessa história. O Amapá é governado pelo Clécio Luiz, que é grande aliado do Davi Alcolumbre, o presidente do Senado. Os três, o Rueda, o Clécio e o Davi Alcolumbre, são hoje filiados à União Brasil, como você mencionou. E apesar de não ter sido o criador do corredor de propina do combustível no Amapá, que viabilizou toda a importação de combustível sem pagamento de imposto, o governador Clécio Luiz renovou, prorrogou e ampliou as adesões a esse regime, entregando benefícios extraordinários aos maiores sonegadores de impostos do Brasil, Rodrigo. Isso, a Laura até tropeçou de tanto falar dos sonegadores, mas a informação é essa: por meio do corredor do Amapá, os três empresários importaram milhões de litros de combustíveis com licença para não pagar o ICMS. E tem mais.
Como esse esquema do Amapá não era bem um negócio íntegro, né, aberto nos conformes, a PF suspeita que tudo funcionava à base do pagamento de propina, que os envolvidos nas suas trocas de mensagens chamavam de mussarela. Então, assim, já pagou a mussarela? Já entregou a mussarela? Já comeu a mussarela? Só que eles escreviam mussarela com C cedilha. Segundo as informações coletadas pela Piauí, o valor da mussarela era calculado por litro de combustível importado. Os valores variavam entre 5 e 10 centavos por litro, a depender do contexto político. Por isso, o Amapá importou nada menos que 2 bilhões de litros de diesel de janeiro de 23 a abril de 24. Cerca de 96% do volume importado veio diretamente da Rússia. Bom, nesse boom, 2 grupos estiveram no topo da lista. E presta atenção. Eram os maiores usuários desse circuito Rússia-Amapá. Um deles é a Copap, que pertence a quem? Beto Louco e o Mohamed. O outro grupo é a antiga refinaria de Manguinhos, atual Refit, do empresário Ricardo Magro, considerado o maior sonegador individual de impostos do Brasil. O presidente Lula já chegou a insinuar assim para o Trump: você está querendo prender brasileiro criminoso aí nos Estados Unidos? Manda de volta para cá esse sonegador. Ele está escondido lá, nos Estados Unidos, o sujeito que se chama Ricardo Magro. Ele e mais aqueles 2 que nós mostramos no começo teriam feito parte desse esquema criminoso de lavagem de dinheiro e também de importação ilegal de combustíveis. Na reportagem, a Piauí também cita o ICL Notícias, que revelou a conexão entre a dupla de empresários com Rueda através do depoimento do piloto Mauro Matosinho, que eu acabei de citar, né? Mas nós vamos mostrar aqui na tela. O texto da Piauí diz: o piloto Mauro Matosinho relatou que conviveu profissionalmente com ambos e disse que Rueda utilizava os aviões do Beto Louco e do Mohamed, operados pela Táxi Aéreo Piracicaba. A informação foi revelada pelo ICL Notícias. E aí eles abrem aspas aqui para uma das falas. Beto falava de Rueda como uma pessoa próxima, inclusive perguntando detalhes do uso que Rueda havia feito de sua aeronave pessoal, afirmou o piloto. A Piauí então dá os créditos aqui para a equipe do ICL, que está nesse caso há meses e meses. Ainda bem que a Piauí também entrou. Em setembro do ano passado, o piloto revelou na entrevista exclusiva ao portal ICL que o presidente do União Brasil utilizava aviões dos 2 empresários. Nós vamos relembrar agora um trecho da entrevista em que Matosinho fala sobre isso, entrevista exclusiva ao ICL. Vamos assistir. Essa empresa que você trabalhava até ontem, como é o nome? Táxi Aéreo Piracicaba. E esse Mohamed que você fala, quem é o Mohamed? O Mohamed é o que é conhecido como Primo, que está agora na mídia geral, um dos sócios da Copap. Que, segundo a investigação da Polícia Federal, são os 2 cabeças dessa organização criminosa de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis que passava pela Faria Lima. Exatamente. Esse avião que você voava especificamente, você sabia que era desse Mohamed? Eu sabia que era do Mohamed e do Beto. O Antônio Rueda é uma pessoa que já fazia negócios com a Táxi Aéreo Piracicaba desde quando eu cheguei lá como funcionário, aproximadamente 2 anos atrás. Inclusive, é muito comum que se crie uma empresa que não seja diretamente ligada ao nome de uma pessoa que não queira ter o seu nome atrelado àquela aeronave. O que é comum na aviação executiva, porque são pessoas que sempre prezam por privacidade. O que ele dá a entender, então, o piloto, de que algumas, ou pelo menos uma dessas aeronaves, pertenceria ao Antônio Rueda e estaria ali, no guarda-chuva desta companhia de táxi aéreo. Procurado pela Piauí, Antônio Rueda, o presidente do União Brasil, mandou uma nota afirmando que, abre aspas, desconhece as mensagens citadas, jamais tratou de planilhas, valores ou pagamentos com quaisquer dos envolvidos. A nota acrescenta que Rueda nunca recebeu valores vinculados à operação de importação de combustível, jamais participou de qualquer articulação administrativa ou política relacionada à concessão, renovação ou prorrogação de benefícios fiscais às empresas citadas. Está aí a nota, o outro lado do Antônio Rueda. O problema nessa história é que ainda falta uma investigação oficial sobre o chamado corredor da propina, revelado aí pela revista Piauí. A parte boa é que uma proposta de delação de Beto Louco e Mohamed poderia abrir o caminho para isso, e aí a Laura volta com outras informações sobre a delação, né, Laura? Rodrigo, a verdade é que até que as investigações oficiais sejam conduzidas, ninguém pode de fato ser considerado culpado.
Os advogados do Beto Louco e o Mohamed, o primo, já tentaram a delação na primeira instância, no Paraná, onde tramita a Operação Tank, que baseou os mandados de prisão preventiva, que até hoje não foram cumpridos, já que a dupla está foragida. Nesse caso, o Ministério Público Federal e a PF também informaram que não tem interesse de fazer delação premiada com os dois, e o motivo é simples. Eles dizem que a investigação já está em fase avançada, com denúncia recebida, e que tanto o Beto Louco quanto o Mohamed já são réus. Em Brasília é ainda mais complicado, porque a proposta de delação dos dois já foi analisada pela Polícia Federal e também pela PGR e descartaram a possibilidade de um acordo, Rodrigo. Em janeiro do ano passado, outra frente de investigação também caiu. No Conselho Nacional do Ministério Público, o promotor João Paulo de Oliveira Furlan, do Amapá, que iniciou um inquérito para verificar se o Estado renunciou ao imposto no esquema do corredor que a gente citou, ele também foi afastado das funções. Tudo isso é muito suspeito, né, Rodrigo? É como se as autoridades, principalmente no nível federal e no Amapá, dissessem: não queremos, por favor, não delatem. Sejam condenados, presos e fiquem quietos. Então, o caminho que restou para o Beto Louco e o Mohamed tentar salvar a pele deles, né, é o Ministério Público de São Paulo. O problema é que uma delação no MP paulista não livraria os dois da prisão, porque o mandado contra eles foi determinado pela famosa 13ª Vara de Curitiba, naquela Operação Tank, que a Laura acabou de citar. Percebe como é intrincado? Né? Você tem uma ação que passa por vários estados, Paraná, São Paulo, Amapá, para citar só 3, Rio de Janeiro. E aí você tem a operação correndo lá pela Justiça Federal no Paraná, uma tentativa de delação em Brasília que não funciona, e agora estão falando em delatar em São Paulo. Por coincidência, essa vara federal lá do Paraná, onde ocorreu essa Operação Tank, é a mesma onde houve a Operação Lava Jato num passado recente. Bom, nós vamos seguir acompanhando tudo isso, mas vamos mudar a página agora para o caso Master. A CPI do crime organizado aprovou hoje a quebra de sigilo fiscal telefônico e telemático de Fabiano Zettel. Gente, isso é importantíssimo. Fabiano Zettel. Olha como é que as manchetes trazem o Fabiano Zettel. Se puder colocar ali a manchete do Globo, é o cunhado do Daniel Vorcaro. Gente, mas ele é mais do que o cunhado do Daniel Vorcaro. Um outro jeito de fazer essa manchete é: quebra de sigilo de Fabiano Zettel, principal doador de campanha de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Vai quebrar o sigilo dele, do Luiz Felipe Mourão, o sicário que teria tirado a própria vida dentro da cadeia. Esse é o Zettel. Esse é o principal, porque ele é que lidava com o dinheiro. Esse já é o sicário, né, que morreu dentro da cadeia da Polícia Federal e estão anunciando que foi um suicídio. E um terceiro, que também teve o sigilo quebrado, é o Beto Louco, que nós acabamos de citar no outro escândalo aí. Zettel e sicário foram presos na semana passada em meio àquela operação que investiga o caso Master. Os dois fazem parte, ou faziam, né, daquele grupo A Turma, o núcleo duro do esquema do Vorcaro, para ameaçar, fazer arapongagem, entrar nos sistemas da Polícia Federal e do Ministério Público. Com relação ao sicário, foi aprovado um requerimento que solicita ao ministro André Mendonça informações detalhadas sobre a morte dele. Foi aprovado aonde? Na CPMI. Né? Então a CPMI do crime organizado quebrou o sigilo deles e está pedindo ao ministro informações, porque essas informações não foram fornecidas para a sociedade. Cadê as imagens? Que dizem, não, as imagens provam que foi um suicídio. Estão escondendo alguma coisa aí. Morrer dentro da cela, sob guarda da Polícia Federal, sendo que o sicário tinha informantes dentro da Polícia Federal. Alguém que tentou salvar o pescoço na Polícia Federal pode ter levado esse rapaz ao suicídio. Ou matado, né? A CPI também aprovou a convocação de Marilson Roseno da Silva, suspeito de integrar a turma, de Paulo Sérgio Neves de Souza e Beline Santana, servidores do Banco Central suspeitos de favorecer o Banco Master. Falando no Master, a volta dos que não foram. Tem gente que está com saudade de ser relator. Explica melhor isso para a gente, Laura, por favor. Rodrigo, acredite se quiser, mas o ministro Dias Toffoli foi sorteado agora à tarde para ser o relator de uma ação que cobra a instalação da CPI do Banco Master na Câmara dos Deputados. O pedido foi feito pelo deputado federal Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, que conseguiu a assinatura de 1/3 dos parlamentares, mas o presidente da casa, Hugo Mota, não tomou nenhuma decisão a respeito disso.
Não há prazo para o Toffoli se manifestar no caso e ele ainda pode se julgar e se declarar impedido de julgar o caso. A definição do ministro para análise acontece um mês depois dele sair da relatoria das investigações do Banco Master. Ele foi substituído pelo André Mendonça, depois de serem reveladas ligações dele com o Vorcaro no caso do resort Taiaiá. Rodrigo. Não sei se todo mundo entendeu. Quer dizer, o Toffoli foi afastado da relatoria do caso Master por suspeita. Apesar do Supremo dizer, não, tudo que ele fez foi correto, mas deram um jeito de afastá-lo. Agora, o pessoal da Câmara está entrando com recurso para tentar instalar uma CPI do Banco Master. E aí cai para quem? A relatoria? O próprio Toffoli. Que coincidência avassaladora. É uma coincidência impressionante. Bom, a gente tem falado bastante aqui sobre como a mídia tradicional tenta transformar o caso do Banco Master, que é um banco que foi criado por autorização do Banco Central na época do Bolsonaro, do Campos Neto, que tem ligações com Antônio Rueda, com Ciro Nogueira, tenta transformar esse escândalo num escândalo do STF. É claro que o Toffoli tem que dar explicações, o Alexandre de Moraes tem que dar explicações, mas esse é um escândalo de um banco que nasceu por incentivo do bolsonarismo, né? E mais do que isso, um banco que na hora que ia quebrar, correu para os governadores, como esse que está aqui, ó, do Distrito Federal, o Ibanez, e falou, me salva, pelo amor de Deus. E o Ibanez, a gente mostrou ontem, está lambuzado nessa história, pegou o banco estatal do Distrito Federal e queria comprar o Master com dinheiro público para salvar o Vorcaro. Então, quem tem que se explicar? Campos Neto, Ibanez, está aqui na tela, Cláudio Castro do Rio, que pegou dinheiro do funcionalismo público do Rio para comprar papel podre do Banco Master. Mas por que nós estamos com o Ibanez de novo hoje na tela? Porque a família dele voltou para o noticiário, né? A notícia de hoje é a seguinte: o filho do governador Ibanez, lá do Distrito Federal, Caio Carvalho Barros, comprou o imóvel de 10 milhões de reais, está aí na tela o filho do Ibanez, com recursos da REAG e um financiamento do BRB. Fechou o circuito, gente. A Laura tem mais detalhes, porque desde ontem, Laura, a gente vem mostrando que existe um contrato unindo a REAG com a família, né, com o escritório de advocacia do Ibanez. E o Ibanez, por sua vez, iria dar em troca a compra do Master pelo BRB. Mas agora, como é que chegou no filho? Quais são os detalhes sobre o filho, Laura, por favor? Sim, Rodrigo, vamos detalhar a notícia de hoje. Olha só, documentos obtidos pelo portal Vero Notícias mostram que o Caio Barros comprou um apartamento duplex de 467 metros quadrados no Noroeste, que é uma região nobre de Brasília. Esse imóvel foi adquirido em março de 2025. E uma semana antes dele comprar o apartamento, o Caio Barros contraiu um empréstimo de aproximadamente R$5.900.000 junto ao Banco de Brasília, o BRB, é a instituição financeira em que o pai dele, na condição de governador do DF, tem o controle. E tanto a REAG quanto o BRB são investigados nesse escândalo da fraude do Banco Master. Inclusive, no mesmo ano em que o duplex foi adquirido, o BRB estava tentando comprar o Master, Rodrigo. É isso, né? Os documentos estavam aí na tela, não para por aí. O Caio também é listado como um dos advogados do escritório do pai, né? O Ibanez Advogados e Consultoria. O Ibanez diz assim: o que fizeram lá no escritório eu não sei, quando eu virei governador eu me afastei. Só que ele mantém o nome no escritório e mantém o filho no escritório. Como a gente explicou aqui ontem no ICL Urgente, o escritório da família do Ibanez, onde o filho está, fechou um contrato de 38 milhões com um fundo de investimento ligado ao Banco Master. De acordo com o portal Vero Notícias, parte do valor desses 38 milhões chegou a ser utilizado pela família justamente para investir no mercado imobiliário. É uma teia que vai juntando tudo, a gente vai juntando as peças e as ligações aparecem. Por isso que eu digo, o Master é um escândalo do bolsonarismo e que tem que responder, quem tem que ser chamado em CPI, principalmente, é o Campos Neto. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que deixou isso tudo acontecer debaixo do nariz dele, enquanto era presidente do Banco Central, que tem a atribuição de fiscalizar banco. Ele autorizou o Master a existir, deixou o Master fazer as maiores barbaridades e o Master só foi ser liquidado quando o Campos Neto saiu da presidência do Banco Central. Então, ele tem responsabilidade nesse escândalo que queimou dinheiro público e dinheiro de muito funcionário público também, que estava contando com esse dinheiro para sua aposentadoria. Bom, a novela do Master ganhou um novo personagem
também da direita. Olha só, mais um nome. ACM Neto, vice-presidente do União Brasil. Esse União Brasil, rapaz, todo escândalo tem União Brasil. Então, o ACM é vice-presidente do União Brasil, foi prefeito de Salvador, é pré-candidato a governador da Bahia, né, nas eleições de outubro. A empresa AIM Consultoria Limitada, da qual a ACM Neto é sócio ao lado da mulher dele, recebeu 3.600.000 do Banco Master de Daniel Vorcaro e da gestora de recursos REAG, segundo o relatório do COAF, né, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Então tem dinheiro do Master e do REAG na conta da empresa do ACM. Ele vai ter que explicar. Os recursos foram repassados entre março de 23 e maio de 24. Procurado, a ACM Neto confirma que recebeu e diz que os valores são referentes a serviço de consultoria. Laura, essa turma precisava de tanta consultoria que eu não sei onde vai parar tanto dinheiro assim. Pois é, Rodrigo. Segundo dados da Receita Federal, a empresa do ACM Neto tem como atividade principal prestar serviços de consultoria em gestão empresarial. Mas parece que não deu muito certo, né, Rodrigo? E de acordo com dados do COAF, no período de junho de 2023 a maio de 2024, a empresa AIM Consultoria recebeu os valores mais altos, R$ 1.500.000 em 11 repasses da REAG e R$ 1.300.000 em 9 repasses do Banco Master, totalizando aí cerca de 3 milhões de reais. E nesse mesmo período, o ACM Neto recebeu da própria empresa 14 repasses de 4 milhões de reais, Rodrigo. E o relatório da COAF classificou os recursos como acima da capacidade financeira declarada da empresa. Olha, então o COAF desconfiou. Peraí, Laura, então o ACM também recebeu como pessoa física 14 repasses, né, que é o que você acabou de ler, além dos repasses que foram feitos para a empresa dele. É isso que eu acabei de entender aqui da sua fala. E aí eu me pergunto, ele prestou serviço de consultoria? Porque ficaram cobrando, e corretamente, que a advogada Viviane Barsi, esposa do Moraes, mostrasse. Você recebeu aí do Master, cadê o serviço? E aí ela, outro dia, fez uma nota aí e mostrou o serviço que ela tinha prestado. A ACM Neto, que consultoria foi essa? Que custou essa fortuna? Isso é consultoria? Desculpa eu fazer a pergunta, tá? Isso é consultoria ou é propina? É a pergunta que a gente precisa fazer, né? Vai explicar melhor que tipo de serviço que foi feito? Pode explicar, tem nota fiscal, tem lá o relatório, ó, entreguei esse relatório lá e tal para ajudar o Vorcaro, mas como disse a Laura, consultoriazinha ruim, né? Porque o banco quebrou, o Vorcaro está preso e a REAG também está quebrada. Então, consultoria que serviu para o ACM botar dinheiro no bolso e para as empresas quebrarem. Que consultoria bem feita, né? Realmente. A CPMI do INSS cancelou o depoimento do ex-sócio do Banco Master, Augusto Ferreira Lima. Atenção, tem o Vorcaro e tem o Augusto Lima. Ia acontecer às 9 horas da manhã. Os senadores pediram que ele fosse convocado para falar de fraudes nos empréstimos consignados, né, para aposentados do INSS. Ele está aí na tela. Ele tem ligações com a Bahia, viu, gente? E não só com a ACM Neto, vamos ficar de olho. Não só com a ACM Neto. O motivo do adiamento é porque ontem o ministro André Mendonça tornou facultativa a presença do ex-sócio. Ele estava sendo convocado e o André Mendonça falou, não, ele não pode ser convocado porque ninguém pode ser obrigado a depor contra o seu próprio interesse. Ele vai se incriminar. Então, Augusto Ferreira Lima, que além de sócio do Vorcaro no banco, é marido da Flávia Arruda, ex-ministra do governo Bolsonaro. Mais uma. Flávia Arruda, mulher do Augusto Lima. Então o Vorcaro tem um cunhado preso como o maior doador da campanha do Jair Bolsonaro. Um sócio casado com a ex-ministra do Jair Bolsonaro, Flávia Arruda, que agora não é nem Arruda mais, mudou até o nome, porque ela é casada com Lima, então é Flávia Lima, eu acho. Bom, então é um emaranhado que deveria fazer todo dia o Jornal Nacional. Lembra como eles faziam na época do Mensalão e depois fizeram na época da Lava Jato? Tem um tubo de dinheiro saindo atrás do Bolsonaro. Porque todo mundo que do escândalo foi ligado ao Bolsonaro. Mas a Globo não faz isso. A Globo está todo dia bombardeando o STF, que foi quem prendeu o Bolsonaro. Então a gente fica desconfiado. Cobrar Toffoli e Alexandre de Moraes, ok. Agora, cobrar apenas Toffoli e Alexandre de Moraes, aí tem alguma coisa errada, como a gente vem dizendo aqui há alguns dias. O presidente do STF, Edson Fachin, defendeu publicamente que magistrados atuem com saudável distanciamento das partes e dos interesses em jogo. Precisa dizer isso? A fala foi interpretada como uma indireta sobre o escândalo do Master.
Obrigado, Fachin, por dar essa indireta assim tão inteligente. O ministro tem conversado com colegas da corte e disponibilizado apoio ao gabinete do André Mendonça. Como se o André Mendonça fosse neutro nessa história. Não é também não, hein? Não tem o ministro mau e o bonzinho. O André Mendonça está longe de ser o bonzinho. Também tem instituto privado atuando aí depois que virou ministro. Então, calma, muita calma nessa hora. Ontem, durante reunião com o presidente de Tribunal Superior, Fachin não citou diretamente o inquérito das fraudes do Master, nem os desgastes de Moraes e Toffoli, mas deu recados e reconheceu haver um momento de tensão também. De novo, né, Laura? Obrigado por reconhecer que houve momentos de tensão. Até o Barroso saiu do descanso dele, Laura, ele que correu do Supremo, né, se aposentou correndo, ele também está comentando o assunto, né? Isso, Rodrigo. O ministro aposentado do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que vê a corte aí, que a corte vive um momento difícil em meio à crise do Banco Master. Também não é nada de novo que a gente sabe, né? O Barroso se aposentou antecipadamente em outubro do ano passado e a bomba acabou estourando no colo do Fachin, que assumiu a cadeira de presidente do Supremo. O Roberto Barroso, inclusive, afirmou que nunca tinha ouvido falar de Daniel Vorcar, o dono do Banco Master, e que ele pretende esperar aí o andamento das investigações sobre o tema antes dele emitir alguma opinião. Parece que ele se livrou de uma fria, né, Rodrigo? Eu acho que o Barroso deve estar pensando, corri na hora certa, corri. Então, Barroso, continua jogando dominó na praia, que é melhor para você. Lula e Flávio Bolsonaro empatados no segundo turno. Várias pesquisas na semana passada tinham mostrado essa tendência e hoje saiu mais uma. Levantamento da Quest, divulgado hoje. A pesquisa entrevistou 2.000 eleitores entre os dias 6 e 9 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Temos aqui cenário de primeiro turno e de segundo turno. Vamos colocar primeiro o do primeiro turno aqui na tela. Olha, variações pequenas aqui, né? Entre a pesquisa de fevereiro e a de março. O Lula sobe de 35 para 37 e o Flávio vai de 29 para 30, uma diferença de 7 pontos. Na pesquisa anterior estava 6. Então, para o Lula, melhorou. Dá para dizer que melhorou, porque continua equilibrado. E o Flávio Bolsonaro, será que ele bateu no teto? É uma pergunta. O Ratinho Júnior vem em terceiro com apenas 7 pontos. Depois tem o Zema, 3, o Renan e o Aldo Rebelo lá para trás. Agora, o que chama a atenção é o segundo turno, dando a entender que boa parte da direita se junta em torno do Flávio e vai para uma eleição totalmente em aberto, como aconteceu em 2022. Então, no segundo turno, sim. Eu acho estranho, né? Porque no primeiro turno o Lula melhora um pouco e no segundo turno há um empate total. Flávio Bolsonaro vai a 41 e o Lula também vai a 41. 41% para cada um, empate completo, segundo a pesquisa Quest, como eu disse. Essa turbulência toda, escândalo e uma sensação de que a redução do imposto de renda não serviu tanto assim, as pessoas não estão sentindo muito esta melhoria que o Lula acreditou que viria com a redução, com o imposto de renda zerando para quem ganha até 5 salários mínimos. Eu vou só concluir aqui, Laura, com uma nota que ela é internacional, mas é de fundo completamente brasileiro. Olha só. Para quem se questiona se Donald Trump vai ou não tentar interferir nas eleições brasileiras, um alerta. Alexandre de Moraes acatou o pedido feito por Jair Bolsonaro para receber a visita na prisão de um conselheiro do presidente dos Estados Unidos, o Xandão presidiário. O Xandão autorizou o presidiário a receber esse homem aí, ó, é Darren Bitt, ativista de ultradireita nomeado por Trump como conselheiro sênior de política para o Brasil. Mesmo com o sinal verde de Moraes, a defesa do Jair ainda não ficou satisfeita. É isso, Laura? Rodrigo, é isso mesmo. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro enviou um requerimento para o Moraes pedindo a alteração da data da visita do assessor do Trump. O conselheiro vai estar no Brasil na próxima semana para participar de um evento sobre minerais críticos em São Paulo. E aí, diante dessa presença dele no território brasileiro, a defesa do Bolsonaro pediu que, de maneira excepcional, a visita fosse autorizada no dia 16 de março, uma segunda-feira, ou também no dia 17, que é uma terça-feira. Acontece que tem um problema aí, né? O Bolsonaro só pode receber visita às quartas ou sábado, conforme as regras da papudinha, Rodrigo, onde o Jair Bolsonaro está preso, como a gente sabe. Conforme for, o amigo do Trump vai ter que ficar ali na porta mesmo, conversar com a Michelle ou com o Carluxo, trocar uma ideia ali na entrada da cadeia. Última nota, rapidinho, o TSE tem 2 votos pela cassação e inelegibilidade do Cláudio Castro, mas ontem o ministro Cássio Nunes Marques pediu vistas e, portanto, paralisou o julgamento para dar uma chance, né? O Cássio Nunes Marques, terrivelmente bolsonarista,
dando uma chance para um governador bolsonarista acusado de comprar votos na eleição. Parou de novo o processo e o Cláudio Castro ganha um respiro. Laura, obrigado pela participação, pela atualização das notícias aqui ao vivo. Valeu, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Pessoal, você já está no grupo do ICL Notícias no WhatsApp? Quem está no grupo vai acompanhar em primeira mão uma novidade que está chegando aí, né? Como é que você entra no grupo? icl.com.br/grupo e você recebe as novidades que a gente manda e está chegando em breve uma novidade muito potente, um passo que pode marcar a história da nossa comunidade e a história da comunicação na área de tecnologia, porque a gente aqui, né, tenta produzir um conteúdo diferenciado, mas fica na mão totalmente dos aplicativos, das redes que vêm lá do norte. Não vou falar mais do que isso. O Eduardo Moreira vai trazer as novidades no fim do mês e você, entrando no grupo agora, icl.com.br/grupo, recebe em primeira mão essas novidades. Vem aí o N2 com mais informação e análise, daqui a pouco eu também estarei por lá. Valeu! Você sabia? O ICL tem uma plataforma digital de cursos. Reunimos em um único lugar tudo o que você precisa para se desenvolver profissionalmente, culturalmente e espiritualmente. São mais de 300 cursos com os melhores professores do Brasil e do mundo, abordando os temas mais importantes da atualidade. Aprenda sobre política, arte, filosofia e até 7 idiomas diferentes pelo preço de um hambúrguer. E tem mais. Além dos nossos cursos, nosso espaço conta com mais de 250 documentários, e-books exclusivos, clube de descontos e o melhor de tudo, a própria rede social, um espaço livre de censura onde você poderá conhecer e trocar experiências com as pessoas que fazem do ICL a maior comunidade progressista do país. A revolução começa no senso crítico e a liberdade se dá pelo conhecimento. Faça parte hoje mesmo. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.